Preparando as coisinhas pra fazer o vídeo de hoje. A dona Kira. Vamos tentar, vamos lá. Salve telanautas, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para mais um Zona dos Mortos. A gente está aproveitando que vai sair a segunda temporada de Black Summer e eu resolvi vir conversar com vocês para que, se de repente passaram pela mesma coisa que a gente, não tinham assistido ainda a primeira temporada, tenham a oportunidade, já que essa série, a segunda temporada, vai estrear agora no dia 17 de junho, então dá tempo ainda de dar aquela maratonada e não chegar desavisado lá. Patrícia, o que é essa tal dessa série? Eu acho que é legal a gente contar pro pessoal uma parte interessante da história dessa série que não tem a ver com a série, que é o fato da onde ela vem. Da onde ela vem? Ela é feita por uma produtora chamada The Asylum, que muitos de vocês podem ter como referência como uma espécie de produtora de filmes de 1,99. O porquê disso? Eles começaram fazendo filmes que normalmente eram filmes que aproveitavam a hype de algum outro filme famoso. Então, por exemplo, vai sair Aliens vs Predador, eles soltam um filme lá chamado Alien vs Hunter. Como se fosse a versão pornô, só que sem ser pornô. Exatamente. Eles tentam capitalizar essa coisa de estar espalhada no mundo, Tá na na moda. publicidade, tá na modinha, e eles acabam fazendo os DVDs, os Blu-rays e aquele negócio todo que ficam nas lojas nos Estados Unidos, o que aqui no Brasil seria tipo uma Americanas, alguma coisa do gênero. E aí a galera de desavisado vem, começa a olhar os negócios e vê, olha, nosso filme tá barato, caramba, é um daqueles. Por Compra exemplo, por engano. saiu Transformers, eles soltaram lá o Transmorphers. Então eles vão fazendo filmes assim. Você acha que é aquele, mas não é aquele. Saiu Snakes on a Plane, eles fazem Snakes on a Train. Isso sem falar que eles também costumam fazer muito o lance de pegar assuntos de domínio público e aí eles tudo bem. acabam trazendo pra fazer. Então, por exemplo, tá na moda o Thor da Marvel, eles vão lançar o filme do Thor também, porque o Thor vem da mitologia. É. Eles não devem nada pra ninguém, podem Entendi. fazer tranquilamente. Eles, de repente, podem fazer alguma coisa que tenha a ver com uma obra mais antiga da literatura. Por exemplo, quando saiu aquele John Carter e a Princesa de Marte, eles fizeram a versão deles. Porque até onde me consta, também Eles são já tá em... aproveitadores Pois da é. modinha. E aí a parte interessante é a seguinte. A gente acha que todos os filmes que vêm dali são ruins. Porque, né, bando de bandido aproveitador. Mas, na verdade, se você for analisar... Ai, vale dizer, olha que interessante. É dessa produtora a franquia Sharknado, que tá pelo menos na 5ª versão. Teve um recente, não teve? Até o Jovem Nerd participou. Ah, é verdade. Então, assim, de tempos em tempos, eles lançam alguma coisa original que acaba indo mais ou menos no espírito daquela antiga produtora Troma, que chegou a fazer o Vingador Tóxico e tudo mais. Ah, tá. Não que necessariamente eles levem no peito aquele negócio de somos filmes trash, mas eles fazem nessa pegada. E eles acabam contratando de tempos em tempos atores conhecidos. Às vezes em fim de carreira. É, eu ia perguntar isso. Às vezes aquele ator que tem uma conta pra pagar que ficou esquecida ali no armário, tá atrasado, ele vai lá, faz um filminho ali com a Asylum, Todo mundo precisa pagar os seus boletos, né? não é mesmo? Então assim, em teoria, todo trabalho edifica o homem, né? Não tem aquele Exato. negócio de você ter vergonha de trabalhar. Na Asylum tem seus momentos, às vezes você vai ter vergonha de trabalhar lá, às vezes não. E como eu tô falando, parece que todo mundo que trabalha lá meio que tem esse lance de fazer o negócio tipo filme experimental, filme amador. E não é nada disso. Na verdade, você tem um monte de pessoas que trabalham lá que são super antigas dentro da indústria, que estão fazendo uma versão que meio que ela é daquele jeito por escolha. Estão fazendo um filme que custa muito pouco dinheiro para se aproveitar de capitalizar Do justamente em cima do hype de coisinhas ali que vão ter mercado e tudo mais. A parte interessante é que, como eu falei, são profissionais. Eles têm capacidade de fazer coisas direitinho, coisas que ninguém tem o que apontar o dedo na cara deles. Eles têm um orçamento menor.
É isso. E se aproveitam de ideias dos outros. Mas se eles tiverem dinheiro decente, eles podem fazer uma coisa tão direitinha quanto qualquer filme que você espera por aí. Há um tempo atrás, eu fiquei surpreso em saber que era deles a série Z Nation. A série Z Nation, você pode gostar ou não, ela também é uma série que vem aí na onda do The Walking Dead, funciona mais ou menos no mesmo esquema. Mas ela é meio cômica, né? E ela é original. Se você for ver, ela é. não é uma releitura de faz de conta, só vou trocar os nomes pra não pagar direitos autorais. Ela tem o jeito dela Ela não é Sleeping Dead. e ela tem a qualidade dela. Sim. Eu particularmente gosto, me divirto com aquela série. É. E essa série aqui é dos mesmos produtores. Eu fiquei surpresa, confesso. Porque assim, aqui a gente vê que tem. Em termos de produção, pelo menos, Black Summer não deixa nada devendo. Não. Então agora a gente vai conversar sobre Black Summer, o verão em que tudo deu errado. E a gente vai falar pra vocês o que a gente achou, o que vocês precisam saber caso vocês queiram embarcar nessa. Rola a vinheta. Galera, vale a pena vocês darem uma olhada na classificação indicativa dessa série para ter certeza de se ela é para vocês. Porque uma coisa eu acho que vale a pena dizer. É uma série pesada. Se você estava esperando assistir alguma coisa que vem em torno do tema morto-vivo e você acha que você vai receber uma coisa aqui que nem Z Nation, que é mais cômico, que é mais leve, apesar de em Z Nation eles também têm uns momentos lá meio nojentinho e tudo mais, mas o clima é easygoing Não pra é- caramba, você assiste aquilo assim se divertindo com o que eles estão fazendo, mas aqui, meus amigos, eles resolveram fazer um negócio pra pegar você pelas tripas e puxar pra baixo, porque a série é pesada. Ela tem um terror psicológico, emocional, suspense, as coisas, a situação, ela vai te fazendo ficar daquele jeito que você vai sendo embalado por uma sensação de porca miséria, sabe? Então assim, de repente até acho que eles investem mais nesse lado do que necessariamente no desenvolvimento da trama em si. Os momentos costumam ser tensos e a situação é o que está sendo explorado. São 8 episódios, a gente acaba vendo um arco de histórias. Eu achei interessante a forma como eles resolveram separar, porque eles picaram, como se fosse um livro não linear. Eles resolveram, vamos contar sobre este personagem. E eles mostram. E aí eles falam, ok, você entendeu o suficiente para vir comigo até aqui. Vou te pincelar outro ponto dessa história em outro momento e você recebe mais um pouco daquilo ali. Só que a situação que está acontecendo, ela nem se desenrola por um tempo muito longo. Se você for ver, cronologicamente... Não, é bem cortadinho. Cronologicamente falando, é um espaço de tempo até que bem curto. É verdade. Assim, essa parte da violência, do suspense, eu confesso que eu gostei bastante. Porque é o que eu espero de uma série com mortos-vivos. Eu nem sei se a gente pode chamar de mortos-vivos, mas enfim, a gente vai comentar isso depois. Mas assim, eu espero que uma produção dessa vá me deixar aflita, né? Você vai torcer, não, sai, sabe aquele negócio, sai daí, fecha a porta, vai. Não seja burro, não faz isso. Exatamente. Você fica dizendo pro isso. cara na tela o que você acha que ele deveria fazer. Exatamente. É que às vezes a gente esquece que a gente tem uma visão mais global, porque a gente tá vendo ângulos que o personagem não tá, a gente tá em segurança, o personagem não tá. Ele tá na adrenalina, a gente às vezes até tá um pouquinho, porque a situação tá levando a gente, mas a gente dá palpite de graça, né? A minha bisavó fazer isso com novela, a gente não vai fazer com a série? Gente, então assim, é a graça. Então isso a série te entrega e te entrega muito e muito bem. Então, como o Heitor falou, a história é meio cortada. Então, no início, ela vai apresentando alguns personagens que você imagina que vai ser os principais. Ou não, não sei, não vou dar spoiler. Em série assim é sempre bom seguir a regra do não se apegue. apegue a ninguém. Verdade. São pedaços de histórias cortados que não estão necessariamente em ordem,
Porque eles voltam, É, eles até vão porque pra assim, frente. você tá vendo uma determinada situação pelos olhos do personagem A. Daqui a pouco ele E aí vai daqui a pro B. pouco eles começam de novo, eles voltam pra trás e mostram aquilo pela visão do personagem B. Tanto que o finalzinho da visão do personagem B, você vê de fundo o personagem A lá antes deles se encontrarem. E aquilo faz com que você tenha um pouco mais de informação. É quase como se eles contassem, pelo menos no primeiro episódio, a história de trás pra frente. Então, na verdade fica bem bagunçado, né? Eu acho assim, é um ponto que ao mesmo tempo é positivo, porque você fica, não, pera, eu preciso prestar atenção, né, fulano. Mas assim, às vezes, na minha opinião, foi demais. Acaba meio que estragando a história. Mas não esse ponto de mostrar, por exemplo, a visão do personagem. Por exemplo, personagem A, você e eu, estamos aqui juntos. Aí você vai para aquele lado, eu vou para esse lado. Então, numa determinada cena, vai mostrar o que você fez, depois volta para esse mesmo momento, vai mostrar o que eu fui fazer. Isso eu acho bacana. Mas há momentos que não é só isso, eles vão misturando mesmo. E aí você tem que prestar muita atenção. É, mas é interessante porque tem certas coisas que vão mostrando que você fala assim, caramba, olha, se não fosse esse fulano, essa personagem tinha se dado mal. Puxa, ele é um cara maneiro. Aí a cena vai e você vai vendo pedaços de outras coisas. E aí, de repente, você descobre que esse cara que é mó legal, de repente é um tremendo um pilantra. Pois é. E aí você fala, pera, mas então quer dizer que talvez ela tivesse até pior na presença dele do que ela estava na situação que ela estava antes dele chegar? Caramba! Então você revê os seus conceitos cena a cena. Isso é bacana. O que eu não gostei foi que eles não te dão um onde, quando, por quê, sabe? Então, enfim. Agora, afinal, que mundo é esse? Pois é. Que tipo de zumbi ou morto-vivo infectado? Porque eles estão colocando algo ali que é fácil de reconhecer. Eles são do tipo ligeiro, super energéticos. Com são raiva, parece pessoas com absolutamente difíceis de serem derrubados. Eles têm uma capacidade de entendimento mínima. Eles não são completamente Parece presos. bicho irracional, mas ainda, né? Então, assim, muito da mecânica, da forma como é apresentado o funcionamento desses infectados, lembra muito o The Walking Dead, pelo fato de... E aí, isso não chega a ser um grande spoiler, mas a gente tem que comentar sobre. Todo mundo já está com, se aquilo é um vírus, se aquilo é um, seja lá, Pois é. todo mundo já tem. Então, se você morrer, você vai voltar como um deles. Não interessa se você foi mordido ou não. Eles mostram pessoas mordidas e volta rápido, tá? Em The Walking Dead, os mortos eles são um pouco mais puxados para uma coisa com cara de Romero, que eles são mais lentos, mais burrões, não conseguem necessariamente usar ferramentas e entender que dá para dar uma volta numa coisa para desviar e chegar em você e tal. Eles são mais lentos. Aqui eles têm essa coisa mais do The Walking Dead pelo fato de qualquer um que morrer vai voltar, mas o comportamento deles está muito mais pro extermínio. Você vê que eles têm um comportamento mais de infectado mesmo. O problema é, a coisa toda dura relativamente pouco tempo. Então fica aquela pergunta, são corpos mortos que voltaram a estar ativos, mas se eles ficarem por tempo o suficiente, independente de se alimentar ou não, eles vão começar a secar, se decompor, ficar murchinho, aquele negócio todo, virar um zumbi clássico, ou em dado momento são pessoas infectadas se comportando daquela forma. A gente tem umas dicas de que eles estão mortos e que eles voltam, mas a gente não sabe se com o passar do tempo eles deixam de estar ativos. E o que está diretamente conectado com essa coisa de você ter um mundo onde você tem pessoas que uma vez infectadas começam a perseguir outras com uma raiva tremenda e tudo mais, é o fato de que as pessoas estão sendo evacuadas das áreas de moradia e tudo mais, né? A gente nem sabe direito pra onde. E o exército meio que está levando elas para um tal lugar seguro. Que lugar seguro é esse? Como é que é seguro lá? A gente não sabe. O que eles estão fazendo? Existem os tais pontos de encontro que seriam os locais onde a galera meio que vai se juntar para dali sair, provavelmente de helicóptero ou algo do gênero. Eu sei que eles começam com uma coisa que é ver quem é que pode fazer uma triagem para ver quem é que pode embarcar nos caminhões do exército para ser levado para lá ou não. Então, se a pessoa de repente mostra que está com febre muito alta, se está ferida, aquele negócio todo, ela é sumariamente excluída da fila e isso faz
com que algumas famílias acabem se separando. Sim. Então, na verdade, você vê eles tentando colocar ordem. Mas nisso é muito parecido com outras séries. Você não sabe até que ponto é. Tanto que rola ali aquela desconfiança barra fofoca, ninguém sabe direito o que está acontecendo. Existe mesmo alguém, uma autoridade ainda mandando no país, seja o país que for? Ainda tem ordem? Ou tá cada um por si e Deus por todos? Então, os próprios personagens não sabem disso e a gente também fica sem saber, porque essa série é bem isso. A gente sabe o que os personagens sabem, né? Então, no início, a gente vê que o exército está mandando as pessoas para algum lugar seguro. E a gente não sabe muito bem até que os personagens começam sempre a usar a mesma palavra, né? Estádio. O estádio, precisamos chegar ao estádio, você sabe como chegar ao estádio. Então, assim, a única coisa que a gente sabe da história é o objetivo deles. Eles querem ficar salvos. E aparentemente a salvação está no estádio. Então toda a jornada da primeira temporada é para chegar No estádio. E assim, eles estão longe, né? A gente não sabe exatamente quão longe, porém aí cada um Nem tá da todo sua mundo forma. conhece a cidade, nem todo mundo tem o mapa na cabeça. Exatamente, cada um tá Nem na todo mundo fala inglês. É verdade. Nem todo mundo fala. Verdade. Aliás, os melhores personagens. Então, assim, cada um da sua forma tá tentando achar a melhor maneira, seja a pé, seja de carro, com grupos, sozinhos, mas o objetivo é esse. Só que, como a gente falou, além dos bombardeios que eles precisam se esconder de tempos em tempos, tem aí um monte de morto-vivo, vou chamar aqui, te separando desse lugar, né? Então, sem contar, claro, aqueles seres humanos maravilhosos, só que não, Pois que é, vão toda estragar a sua boa vida. história de morto-vivo, a gente acaba revisitando isso. Os seres humanos, os vivos, acabam sendo um perigo normalmente maior. Eles falam isso na série, Sim, literalmente, eles comentam isso. Porque os seres humanos que estão ali estão numa situação que inclusive teve um episódio que mergulhou nisso, a gente já vai falar sobre, que inclusive foi na escola. Eles pegaram essa temática de quando você tira as regras, você acaba fazendo com que pessoas voltem para um estado mais selvagem, de comportamento, de ações, de atitudes ali e tudo mais. Então, assim, você tá vendo uma sociedade que degringolou, não tem mais polícia, não tem mais nada, todo mundo quer ou tirar proveito, ou sobreviver, ou curtir seus últimos momentos, ou a pessoa não tá nem aí pra consequência de nada. Então, assim, o que deveria ser uma coisa simples, que é você sair do ponto A e até o ponto B e se salvar, se transforma numa epopeia, né? Já não ia ser simples se as pessoas não fizessem isso, né? Mas é pior, porque você vai vendo aí que além de você não vai ter ajuda. Muitas poucas pessoas vão querer te ajudar. E se vão querer te ajudar para chegar lá também, entendeu? É sobrevivência. E sempre elas primeiro, por isso Exatamente. que sobe muito o nível da paranoia. Essa pessoa aqui, eu talvez não Confiável. consiga sem ela, mas será que ela não vai fazer mal pra mim? Exatamente. Então você tem como inimigos as outras pessoas que estão vivas, que provavelmente vão tentar arrancar os recursos de você, seja comida, seja gasolina, seja remédio, seja curativo, seja munição, e de repente do nada você pode não estar bem com as pessoas que estão no seu grupo. Tem aquele papo também, né? Como você falou, tem que ter comida, tem que ter remédio, ou seja, recurso. E quanto eu quero desperdiçar aqui? Vale a pena eu desperdiçar com essa pessoa? Ela não vai me atrapalhar mais do que me ajudar, sabe? É aquele papo que a gente já viu em boas séries de mortos-vivos. Delicinha. E se a série já não fosse eloquente o bastante para falar a respeito disso, porque esse tema está espalhado por todos os episódios, de a partir do momento em que você tira o fator social, regras, leis, você tem pessoas agindo com um verdadeiro caos. Eles ainda foram para aquele modelo clássico de histórias, quando eles chegam e passam pela escola, onde eles vão buscar recursos, eles entram na escola e depois de um tempo eles descobrem que eles não estão sozinhos. E lá dentro você tem um grupo de alunos, de jovens... Não vai contar, né? Isso é muito spoiler. Que acabam caindo num esquema de se comportar muito parecido ali com o Senhor das Moscas. Olha, pra quem conhece Maravilha, que pra quem não conhece,
vá assistir a série. Mas é um dos episódios mais, direi, fortes. É tenso. Né? É tenso. E mexe bastante com isso, né? Que você estava falando aí, de como a gente muda quando a gente perde aí as regras, não importando inclusive a idade, né? Não importa se você é adulto, se você é jovem ou mesmo criança. Não tem inocente ali, né? Você precisa sobreviver, você precisa sobreviver e acabou. Às vezes a gente tem um pouco daquele negócio dentro da gente de achar que a gente consegue resolver as coisas no diálogo, que a gente consegue, através de um embate de ideias civilizado, conseguir alcançar um determinado objetivo. O problema é que existem certas situações como onde nessa, né? Isso é uma tremenda ilusão e você vai ter que colocar aquelas travas sociais de não vou fazer mal para o próximo do caminho, porque se você não estiver pronto para fazer mal para os outros vão fazer mal para você. Então, galera, a gente soltou um spoiler ou outro, mas nada muito agressivo que vá atrapalhar de vocês aproveitarem a história aí. Eu espero que isso tenha animado quem ainda não viu a série a pelo menos querer dar uma chance, porque em breve a gente vai ter material novo. Então, para você que gosta de histórias assim, de suspense, para se sentir ali ambientado no que está acontecendo na série, ela é para você. Black Summer é para você. Se você está esperando uma história complexa, de começo, meio e fim, esquece. Ela não tem isso. Não estão preocupados em te dar explicações, o que ela satisfações. Não tem nada disso. Nada. A gente saiu sabendo só um pouco. Eles te entregam o suficiente para que aquilo que está na tela faça sentido e a série tem uma proposta emocional. Exato. Se você quer alguma lógica e tal, não é questão de que eles simplesmente deixem a lógica de lado e façam um monte de coisa besta de um jeito que não faz sentido nenhum. Não é isso. É que você vai ficar se perguntando coisas. Por quê? Como? Quando? Onde? E isso não é importante, então você não vai receber essas informações agora. O que eles vão me entregar nessa segunda temporada? Porque aí é minha opinião. Se me entregarem de novo, porque, ok, foi diferente, foi bacana, show. Não, só vendo, né? A segunda temporada vai me entregar a mesma coisa? Eu não vou sentir meio, sabe, repetido? Ou vão me entregar mais história dessa vez? Eu sei que entre os produtores da série, tem aqueles, e muita gente da produção é a mesma galera que trabalha no Z Nation. Então, quando eles vão dar entrevistas e tal, tem pelo menos um dos produtores que fala que as duas séries fazem parte exatamente do mesmo universo. Eu não consegui ver. Eu realmente, assim, acho que elas são tão diferentes em tom que ele fala, essa daqui representa o começo do apocalipse zumbi que você vê, que seria uns 3 anos depois do que está acontecendo aqui no Z Nation. Tem uma outra produtora que fala, não viaja, não tem nada a ver, são só de temas parecidos. Assim, a gente não assistiu tudo do Z Nation, mas a gente assistiu as primeiras temporadas e honestamente eu não achei. E de novo, a qualidade dessa série é bem mais alta. É bem mais alta. E Z Nation já é uma série que você não tem nada a ver com as coisas da Asylum em termos daquilo que eu falei sobre filme de 1,99. É uma série bem feita. Mas essa bem menos Essa ainda. daqui é muito bem feita. Não tem nada a ver. Foi muito bem feita mesmo. Galera, também fica aí a dica para vocês darem uma olhada no site que está aparecendo na tela de vocês para outras notícias Sci-Fi do Brasil. Recomendo fortemente que vocês vão lá dar uma olhada para se manterem informados com o que está rolando na cultura pop, nas diversas mídias por aí. Eu vou deixar 2 dicas para vocês continuarem acompanhando o nosso conteúdo. Um forte abraço, galera. Um beijo. E até mais. Deixa passar o veículo do inferno. Temos problemas capilares no programa. Então, vários. Deixa eu olhar pra mim. O Birubiru, Kira.